Boa tarde, meio-dia em ponto. Hoje é sexta-feira, dia 25 de julho de 2025 e começa agora o TJ Minas Notícias com assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Justiça Mineira mantém indenização por perturbação do sossego. Consumidor é indenizado por defeito em celular. E ainda, CNJ promove fórum permanente de auditoria do Poder Judiciário. Estes são os destaques da edição de hoje. Eu sou Isabela Melano e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Tribunal de Justiça de Minas Gerais mantém indenização por perturbação do sossego. Um morador de Contagem foi condenado a pagar R$3 mil por danos morais devido à perturbação de sossego que foi causada por poluição sonora. A decisão foi mantida pela 12ª Vara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O caso envolveu festas frequentes e barulhentas realizadas em um imóvel vizinho à residência da autora da ação. Os eventos aconteciam fora dos horários permitidos, sem alvará da Prefeitura ou autorização do Corpo de Bombeiros. A moradora apresentou boletins de ocorrência e outros documentos que comprovaram a situação. Uma perícia técnica confirmou que os níveis de ruído ultrapassavam os limites definidos pela ABNT e pela legislação municipal. A condenação foi fixada pela 3ª Vara Civil de Contagem e mantida em segunda instância. A relatora, desembargadora Régia Ferreira de Lima, destacou que houve violação do direito de vizinhança previsto no Código Civil e que os danos à tranquilidade da autora foram evidentes. Os desembargadores José Augusto Lourenço dos Santos e José Américo Martins da Costa acompanharam o voto da relatora, rejeitando o recurso da parte da Rê. E uma campanha leva conscientização sobre o tráfico de pessoas a jovens estudantes. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Janaína Oliveira. No mês em que se celebra o Dia Mundial e Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas, o Ministério Público do Trabalho em Sergipe lança uma campanha para alertar sobre o crime e chamar a atenção da sociedade. A ação tem como foco um público específico, jovens e adolescentes da rede pública de ensino. E neste ano, a campanha Não Compre Essa Ideia, Tráfico de Pessoas Não é Coisa de Novela, começa com o primeiro fórum de enfrentamento ao tráfico de pessoas no dia 28 de julho, no auditório do MPT em Aracaju. E de 29 a 31, leva rodas de conversa e atividades educativas às escolas estaduais, como esclarece o procurador do Trabalho, Adroaldo Bispo. Porque os adolescentes são potenciais vítimas, porque a forma como estão sendo cooptadas as pessoas é uma forma hoje utilizando das redes sociais, dos sites, etc. E sempre com propostas de jogos, de vendas de Bitcoin. E esses jovens são, primeiro, potenciais vítimas pela imaturidade e, segundo, formadores de opinião. Excelentes formadores de opinião e podem identificar essa situação com quem ele convive, com seus familiares, parentes e amigos e, a partir daí, nos ajudar no trabalho de prevenção. A campanha é promovida pelo MPT Sergipe em parceria com o Instituto Social Ágata. Segundo a presidente da entidade, Thalita Verônica da Silva, a mensagem precisa ser clara e direta. O tráfico de pessoas é uma realidade e destrói vidas todos os dias. E muitas vezes começa com uma mensagem nas redes sociais, um convite de jogos online, ou até mesmo uma promessa de trabalho fora da cidade, fora do estado ou até fora do país. Então, por meio da arte, do diálogo com os estudantes, mostramos que todo cuidado é pouco e que denunciar pode sim salvar vidas. E levar essa mensagem de que tráfico humano é crime e combater esse crime deve ser um dever de todos nós. Encantadas por falsas promessas de trabalho, as vítimas do tráfico de pessoas enfrentam uma dura realidade ao chegarem a outros estados ou países. Muitas acabam sendo exploradas em situações de trabalho análogo à escravidão ou na prostituição. Desconfie e denuncie. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 ou no site mpt.mp.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira.
E voltamos ao Judiciário Mineiro, que determinou indenização por defeito em celular. Ana Paula Carvalhais é quem traz as informações. Uma loja e uma fabricante de celulares foram condenadas a pagar R$ 6.600 a um consumidor mineiro por problemas em um aparelho que apresentou defeito com apenas 4 meses de uso. A 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a sentença que fixou R$ 3.600 por danos materiais e R$ 3.000 por danos morais. O consumidor comprou o celular em dezembro de 2018, com garantia de 1 ano. Segundo ele, o aparelho começou a apresentar falhas após 4 meses de uso. Encaminhado para assistência, o problema não foi resolvido. Mais tarde, uma autorizada constatou que o telefone havia sido aberto por pessoas não credenciadas, com lacres removidos, falta de parafusos e sinais de oxidação interna. O cliente, então, entrou com a ação na Justiça e teve o pedido parcialmente atendido pela 2ª Vara Cível de Nova Serrana. Insatisfeito, recorreu, pedindo aumento da indenização. A fabricante também recorreu, alegando mau uso do produto. Mas o relator, desembargador José Augusto Lourenço dos Santos, rejeitou os recursos. Segundo ele, toda a cadeia de fornecimento responde solidariamente por defeitos e, como a empresa não comprovou a ausência de vício, a responsabilidade ficou configurada. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ana Paula Carvalhais. 12:07. A seguir, no próximo bloco, o homem é condenado a mais de 125 anos de prisão. E ainda, Fórum Permanente de Auditoria do Poder Judiciário é promovido pelo CNJ e já tem data marcada. Nós voltamos já. Em Itabirito, o homem é condenado a mais de 125 anos de prisão por crimes cometidos. Quem traz as informações é Mércia Lívia. Um homem, integrante de um grupo criminoso, foi condenado a mais de 125 anos de reclusão pelo homicídio de 5 pessoas, pelo homicídio tentado contra 4 vítimas, por associação criminosa e por ameaça a outras 7 pessoas. Os crimes que ocorreram em Itabirito em agosto de 2020 ficaram conhecidos como Chacina de Itabirito. O réu foi julgado no 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte e vai cumprir a pena inicialmente em regime fechado. De acordo com a denúncia, a motivação dos crimes foi uma guerra pelo controle do tráfico de drogas nos bairros Padre Adelmo e Vila José Lopes, em Itabirito. Em agosto de 2020, o réu e um grupo de criminosos passaram a constranger e a forçar suas vítimas a entregarem um ponto de drogas que pertencia a membros de uma mesma família. O resultado foi a morte de 5 pessoas e lesões corporais grave e leve em outras vítimas por erro de execução. O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri acolheu as teses sustentadas na denúncia pelo MP-MG e entendeu que o acusado cometeu o crime de homicídio consumado, duplamente qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas, por 5 vezes. Homicídio na forma tentada, duplamente qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou as defesas das vítimas por 4 vezes, além de associação criminosa e ameaça por 7 vezes. Além do réu julgado em BH, outras 5 pessoas já haviam sido denunciadas pela chacina. Porém, os processos foram desmembrados. Um 5º acusado de estar envolvido nas mortes ainda não foi julgado. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. Pagamento do legado de renda vitalícia não depende da conclusão do inventário. Confira agora com a repórter Adriana Mesquita. O pagamento de renda vitalícia pode ser exigida de herdeiros antes mesmo da conclusão do processo de inventário. Com esse entendimento, a 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça encerrou uma discussão sobre o período em que uma viúva deveria receber o benefício mensal. Em testamento público, o falecido, que era casado com a mulher pelo regime da separação convencional de bens, deixou parte do patrimônio para as 2 filhas e instituiu a esposa como beneficiária de
de uma renda vitalícia. O Tribunal de Justiça do Paraná determinou a suspensão do benefício até a conclusão do inventário, mas o STJ entendeu que o pagamento à viúva idosa deveria ser feito desde a abertura da sucessão, ou seja, desde a morte do ex-companheiro dela. A relatora na terceira turma, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que o falecido não havia fixado data para o início do pagamento pelas herdeiras. Por isso, a decisão foi tomada com base no Código Civil. Da agência Rádio Web, Adriana Mesquita. A repórter Sara Niederauer traz agora detalhes sobre o Fórum Permanente de Auditoria do Poder Judiciário, que é promovido pelo CNJ. Vamos ouvir. Começa a 4ª edição do Fórum Permanente de Auditoria do Judiciário, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Um dos destaques do evento será a apresentação dos projetos finalistas do Prêmio Auditoria Geração de Valor 2025. Ao todo, 17 práticas concorrem à premiação e 9 foram selecionadas para serem apresentadas durante o fórum. As iniciativas concorrem em 3 eixos: inovação tecnológica e ferramentas digitais, geração de valor para a administração e eficiência e desburocratização dos processos. Entre os destaques estão os projetos como o uso de inteligência artificial na automação de auditorias, sistemas de análise de dados, comunicação simplificada com linguagem acessível e iniciativas voltadas à gestão de riscos e à modernização dos processos internos. O fórum tem como objetivo fortalecer o papel da auditoria no judiciário, promover a troca de experiências e disseminar boas práticas. A programação inclui palestras sobre auditorias e gestão, estudos de caso, apresentações dos projetos candidatos e mesa redonda. Da agência Rádio Web, Sara Niederauer. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode assistir a este programa no canal oficial do TJMG no YouTube, com imagens direto aqui dos nossos estúdios. Acesse o portal tjmg.jus.br para acompanhar o que acontece aqui no tribunal, assim como o Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2 da tarde, tem o programa Melodia e acompanhe também o Jornal TJ Minas, 2ª edição às 6 da tarde e em seguida o Radar da Justiça. Uma ótima tarde.